Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre história do Brasil, sobre a questão do período regencial à proclamação da República. O objetivo geral da nossa aula de hoje é compreender os principais eventos e transformações políticas e sociais e econômicas ocorridos no Brasil entre a abdicação de Dom Pedro I em 1831 e a proclamação da República em 1889, com ênfase na instabilidade do período regencial, no segundo reinado e nos fatores que levaram ao fim da monarquia. Pois bem, qual será o conteúdo trabalhado nessa aula? A contextualização da transição do primeiro para o segundo reinado, período regencial, parlamentarismos à avessa, Guerra do Paraguai, instabilidade política e social nesse período, instabilidade política e social no período, abolição da escravatura e proclamação da República. Bom, a nossa metodologia será uma aula expositiva, dialogada, e que nós vamos buscar fazer uma linha do tempo de tal forma que o aluno compreenda esses fatos históricos nesse período. A dinâmica final é a revisão por perguntas e respostas que nós faremos, né? Então vamos lá ao nosso desenvolvimento da aula. O que é o Brasil em 1931? Bom, houve a abdicação de Dom Pedro I, né? Houve, em vista da menoridade de Dom Pedro II, um período regencial, que foi o período da regência trina. Destaca-se, nesse período, uma instabilidade muito grande, já que, no vácuo do poder, vários movimentos revolucionários surgiram nesse período. Houve uma centralização política do poder nesse governo trino, né? E uma descentralização política que ocorreu em 1834, a partir de um ato institucional para tentar realizar a manutenção do Estado brasileiro. Bom, o segundo reinado, o reinado de Dom Pedro II, ocorreu a partir da sua declaração de maioridade aos 15 anos, né? É o chamado golpe da maioridade em 1840. Houve uma formação de uma monarquia estável com o apoio das elites brasileiras, né? Bom, o parlamentarismo às avessas explica-se a partir de que o imperador nomeava o presidente do Conselho de Ministros e que poderia inclusive dissolver a Câmara. E isso significa que houve um parlamentarismo às avessas. Parlamentarismo às avessas aconteceu em duas oportunidades no Brasil. Logo após o segundo reinado, bem como ali próximo ao golpe de 64. Bom, houve uma discussão muito grande entre os partidos liberal e conservador. Havia uma grande diferença ideológica entre esses dois partidos. Bom, em 1865 ocorreu o início da Guerra do Paraguai, onde houve a tríplice aliança entre Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai de Solano Lopes, né? Apresentar as causas da expansão de Solano Lopes, que estava tendo um grande protagonismo na América Latina, principalmente na bacia do Rio Prata. Brasil, Argentina e Uruguai formaram a Tríplice Aliança para combater Solano Lopes. Houve, nesse período, portanto, um fortalecimento do exército brasileiro, com o desgaste financeiro da monarquia e o surgimento de novos atores sociais, que eram os ex-escravizados, os positivistas e os militares críticos,
até mesmo porque os escravos que lutavam junto à guerra, eles ganhavam a euforia. Lembrando que Deodoro da Fonseca, logo em seguida, achava absurdo que não desse a liberdade para os seus irmãos de farda, né? Abolição e crise do Império. Houve um crescimento do movimento abolicionista e pressões internacionais para que houvesse a extinção da escravatura no Brasil. Houve a lei do ventre livre em 1871, a lei do sexagenário em 1885 e, finalmente, em 3 de maio de 1888, Princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Houve uma reação muito grande das elites cafeeiras contra a monarquia. O papel da Princesa Isabel e o vazio político deixado por sua ação acabou por ajudar a implementação da República. A proclamação da República, por sua vez, aconteceu em 15 de novembro de 1889, né? Houve uma insatisfação muito grande do exército, da igreja, por causa das questões religiosas e também pelos republicanos civis. A atuação de Marechal Deodoro e o golpe de 15 de novembro de 1889 era algo totalmente esperado para aquele momento histórico. Houve o fim da monarquia, portanto, e o início da república. As questões que mais tiveram repercussão foi a abolição da escravatura em 1888. Né? Bom, essa foi a nossa aula sobre a questão do segundo reinado e as questões mais importantes que influenciaram o Brasil e especialmente, né, a questão da Guerra do Paraguai, que fez com que houvesse uma valorização do exército brasileiro e que ganhou um certo protagonismo na história a partir de então. Isso aconteceu depois, em 1930, com a Revolução de Getúlio Vargas, depois em 1964, com o golpe e com a ditadura militar. Bom, são essas as questões apresentadas e, para fim de fixação do conteúdo, nós entendemos adequado fazermos o quê? Um grande quiz para que nós possamos apresentar e verificar a aprendizagem sobre esse período. É isso, muito obrigado e tenha um bom dia, boa tarde ou boa